Hoje vamos analisar um caso aterrorizante que vai te deixar chocado. Então assista a este vídeo até o final. Uma metrópole em expansão com quase 4 milhões de habitantes, situada na encruzilhada da beleza e da brutalidade. Um lugar onde os sonhos podem florescer, mas também ser facilmente consumidos pelas mesmas forças que os alimentam. Numa cidade que se autodenomina o epítome da oportunidade e da sedução, existe uma corrente oculta sombria, insidiosa e invisível. Ela se apodera dos esperançosos, especialmente das mulheres jovens e ambiciosas que chegam a Los Angeles, seduzidas pela atração do sucesso num lugar onde a imagem é tudo. Para muitos, o brilho ofuscante de Hollywood obscurece os perigos que espreitam nos seus recantos mais sombrios. A trágica história de Christy Giles e Hilda Marcela Cabrales Arzola revela o pesadelo que pode espreitar por trás da fachada brilhante de Los Angeles. A jornada delas começou como tantas outras. Duas amigas, brilhantes e cheias de potencial, atraídas pela promessa de uma cidade onde os sonhos parecem se tornar realidade. Mas em Los Angeles, onde as aparências enganam, uma noite pode rapidamente transformar o êxtase em ruína. Queridos espectadores, temos as melhores histórias de crimes aqui no nosso canal. Para não perder nenhuma, inscrevam-se e, por favor, deixem um like no vídeo. 13 de novembro de 2021 deveria ter sido uma noite despreocupada para Christy e Hilda, repleta de risadas, danças e entusiasmo compartilhado. Elas foram envolvidas pela vida noturna exclusiva de Los Angeles, um mundo de convites clandestinos, carros de luxo e salas privadas, onde a fama é uma moeda e as promessas muitas vezes são vazias. Los Angeles oferece tudo, mas sob seu brilho abriga segredos obscuros que podem prender os desavisados, especialmente aqueles que buscam validação em uma indústria que prospera mais pela imagem do que pela substância. Em uma cidade que tira tanto quanto dá, a noite delas desabou do entusiasmo ao terror, e pela manhã, a verdade horrível viria à tona. O que aconteceu em seguida permanece envolto em um mistério arrepiante. Horas depois, na manhã de 14 de novembro, um carro escuro com vidros fumê deslizou por um beco próximo ao Southern California Hospital em Culver City. Ele diminuiu a velocidade e, em segundos, o corpo de Christy foi impiedosamente jogado na calçada, como um objeto sem vida, abandonado sem uma palavra. Ela estava descalça, seus pertences desaparecidos, seu corpo frio e imóvel. As câmeras de segurança captaram apenas vislumbres rápidos, uma figura sem rosto, movimentos apressados, o clarão dos faróis antes de o carro acelerar e desaparecer na noite, deixando Christy sozinha sob as fortes luzes do hospital. Lá dentro, os médicos confirmariam o pior. Ela havia partido, e o mistério de sua morte só se aprofundava. Menos de 2 horas depois, o corpo de Hilda foi abandonado em frente a outro hospital, o Kaiser Permanente, em West Los Angeles. Outro carro escuro parou na calçada. Outro descarte rápido e descuidado. Ela também foi deixada sozinha, largada como detrito por um estranho que desapareceu pela cidade sem deixar rastros. Mas, diferente de Christy, Hilda ainda se agarrava à vida, por pouco. Os horrores daquela noite foram montados apenas em fragmentos, deixando para trás uma história tão aterrorizante quanto incompleta. No mesmo dia e com menos de 24 horas de diferença, os corpos de 2 mulheres, Christy Giles e Hilda Marcela Cabrales Arzola, foram descobertos. Os terríveis acontecimentos de 13 de novembro de 2021 destruíram não apenas suas famílias, mas também os sonhos dessas mulheres brilhantes em um instante. Christy Giles, com apenas 24 anos, era uma jovem vibrante e ambiciosa cuja trajetória foi marcada pela determinação, criatividade e amor pela aventura. Nascida e criada em uma comunidade unida em Mount Olive, Alabama, a vida de Christy era definida pelo calor e pela energia que ela transmitia às pessoas ao seu redor. Desde muito jovem, Christy demonstrava uma profunda sede de viver que a diferenciava de seus colegas. Sua mãe recordava na infância de Christy com orgulho, lembrando-se de uma menina que não tinha medo de correr descalça pela grama, que frequentemente podia ser encontrada rindo com amigos ou pregando peças em seus irmãos. Christy era ferozmente independente, o tipo de criança que sonhava alto e se recusava a se contentar com menos.
As viagens de pesca com seu pai não eram apenas passatempos, mas tradições valorizadas em que eles se conectavam através de piadas e histórias compartilhadas. Christie também mostrou uma afinidade inesperada pelo tiro ao alvo, praticando sua pontaria no estande de tiro sob o olhar atento do pai. Essa combinação de delicadeza e coragem a definiu, insinuando a mulher confiante e aventureira que ela se tornaria. Na escola, os talentos de Christie eram multifacetados. Ela não era apenas um destaque nos esportes, mas também uma líder nata. Seu envolvimento no atletismo demonstrava seu espírito competitivo e sua dedicação inabalável. Ela se destacou no atletismo, onde sua velocidade e agilidade chamaram a atenção, e era uma força no campo de futebol, muitas vezes levando sua equipe à vitória com sua determinação e mentalidade estratégica. No entanto, Christie não se limitava aos esportes. Ela era igualmente dedicada aos estudos, equilibrando sua vida ativa com o desempenho acadêmico. Professores a descreviam como uma aluna engajada e atenciosa, com uma mente curiosa e talento para o pensamento criativo. Ela possuía um profundo amor pelas artes. Sua fascinação precoce pela moda e pela modelagem começou quando folheava revistas brilhantes, admirando a elegância e as narrativas por trás de cada ensaio fotográfico. Na adolescência, já experimentava com fotografia e design de moda, organizando sessões improvisadas com amigos e demonstrando seu olhar para essa estética. A beleza natural de Christie, combinada com sua habilidade inata de expressar emoção através do movimento e da expressão, sugeria que ela estava destinada a algo maior do que sua pequena cidade poderia oferecer. Essa combinação de atletismo, inteligência e criatividade tornou Christie uma figura querida entre seus colegas e uma fonte de orgulho para sua família. Após se formar no ensino médio, Christie sabia que precisava buscar uma vida além do Alabama. O fascínio por novos desafios e experiências a levou a dar o salto para Los Angeles, uma cidade repleta de oportunidades e a promessa de um palco onde ela poderia mostrar seus talentos. Com uma mistura de nervosismo e entusiasmo, Christie chegou a LA, pronta para mergulhar no mundo da moda e do entretenimento. Sua carreira começou a ganhar forma enquanto ela navegava pela competitiva indústria da moda, trabalhando incansavelmente para construir seu portfólio e fazer conexões. Seus primeiros trabalhos incluíram modelagem impressa para marcas locais, onde seu charme sulista e traços marcantes chamaram a atenção de fotógrafos e designers. Sua adaptabilidade permitiu que ela transitasse de ensaios descontraídos de moda praia para editoriais de alta costura sem esforço. O comprometimento de Christie com sua arte não passou despercebido, e em pouco tempo ela começou a conquistar projetos mais importantes que a aproximaram de seus objetivos. Fora do trabalho, a personalidade de Christie continuava a brilhar. Ela fazia amigos facilmente, seu riso preenchia os ambientes, e sua naturalidade atraía as pessoas. Seus amigos a descreviam como alguém capaz de encontrar o lado positivo em qualquer situação. Uma confidente leal que estaria ao seu lado em qualquer circunstância. Apesar de seu crescente sucesso na indústria, Christie permanecia com os pés no chão, nunca esquecendo suas raízes ou os valores transmitidos por seus pais. Sua conexão com a família era profunda. Ela ligava para casa com frequência, compartilhando suas últimas conquistas e aventuras enquanto absorvia o apoio e o incentivo que alimentavam sua ambição. Christie também era intensamente apaixonada por causas sociais e por usar sua visibilidade para o bem. Ela participava de eventos comunitários e se interessava ativamente por iniciativas que apoiavam o empoderamento feminino e a conscientização sobre saúde mental. Seu feed no Instagram era uma mistura de fotos profissionais, momentos espontâneos de suas viagens e mensagens voltadas a inspirar seus seguidores a viver de forma ousada e autêntica. A abertura que demonstrava nas redes sociais ressoava com muitos, tornando-a não apenas uma modelo, mas também uma influenciadora admirada. Embora o caminho de Christie estivesse repleto de desafios, ela os enfrentava de cabeça erguida, incorporando resiliência. O mundo da moda podia ser cruel, com suas rejeições e altos padrões, mas ela permanecia firme, usando as decepções como experiências de aprendizado que a impulsionavam a crescer. Sua determinação inabalável e sua personalidade magnética permitiram que ela prosperasse em uma indústria conhecida por sua natureza impiedosa.
Christie era mais do que apenas um rosto em uma fotografia. Ela era uma alma cheia de vida, ambição e bondade. Um lembrete de que, por trás do glamour dos sonhos de Hollywood, estavam o trabalho árduo e o coração de uma garota do Sul que nunca teve medo de correr atrás do que queria. Em LA, a busca de Christie por sua carreira de modelo e seu entusiasmo pela vida se uniram, criando uma narrativa que era unicamente dela. Mas, infelizmente, o que a vida e a traiçoeira cidade tinham reservado para ela foram provações que não pôde superar. Hilda Marcela Cabrales Arzola, conhecida simplesmente como Marcela por seus amigos e familiares, era uma mulher notável cuja vida foi movida por sua paixão pela criatividade, pelo design e pela busca incansável pela excelência. Nascida em 29 de novembro de 1994, no México, Marcela cresceu em um ambiente familiar acolhedor e de apoio. Seu pai, Luiz Cabrales, lhe proporcionou um incentivo inabalável, incutindo nela um forte senso de determinação, enquanto sua mãe, doutora Hilda Marcela Arzola Placentia, incorporava os ideais de dedicação e resiliência que Marcela carregaria consigo por toda a vida. Desde cedo, Marcela demonstrou uma afinidade natural pela expressão artística e pela resolução criativa de problemas. Seja desenhando ilustrações detalhadas em seus cadernos ou construindo modelos intrincados a partir de materiais simples, seu interesse pelo design era evidente. Seus pais rapidamente notaram essa chama e a apoiaram em atividades que a ajudassem a cultivar suas habilidades. A infância de Marcela foi repleta de exploração, à medida que ela se envolvia em experiências que alimentavam sua curiosidade e desenvolviam sua capacidade tanto analítica quanto imaginativa. Com o passar dos anos, a paixão de Marcela pela arquitetura se cristalizou em um objetivo de carreira. Sua fascinação pela forma como os edifícios poderiam moldar experiências humanas e melhorar comunidades tornou-se a força motriz de suas aspirações. A jornada de Marcela na arquitetura foi marcada por uma intensa curiosidade intelectual e pelo desejo de deixar uma marca significativa no mundo. Ela ingressou na Universidade de Monterrey, uma das instituições mais prestigiadas do México, onde embarcou em uma jornada acadêmica rigorosa que refinaria seus talentos e a prepararia para os desafios futuros. Durante seu tempo na universidade, Marcela rapidamente ganhou a reputação de ser uma aluna excepcional. Seus professores a elogiavam por seus projetos inovadores e por sua capacidade de pensar além dos limites convencionais. Ela era conhecida por sua atenção meticulosa aos detalhes e por sua habilidade de abordar problemas com soluções criativas que equilibravam estética e praticidade. Marcela não se contentava em simplesmente atender às expectativas. Ela buscava constantemente superá-las, demonstrando um nível de dedicação que a destacava entre seus colegas. Sua participação em projetos colaborativos e competições de design apenas aprofundou sua compreensão sobre a natureza multifacetada da arquitetura, solidificando sua ambição de contribuir de maneira impactante para a área. O sucesso acadêmico de Marcela era acompanhado por sua personalidade vibrante. Ela era conhecida entre amigos e colegas por sua simpatia, bondade e entusiasmo contagiante que iluminava qualquer ambiente. Seja liderando um grupo de estudos, discutindo tendências de design ou simplesmente compartilhando histórias durante um café, a natureza genuína de Marcela a tornava uma figura querida em seus círculos sociais. Sua capacidade de se conectar com as pessoas era natural, unindo suas sérias aspirações profissionais a um comportamento descontraído e acessível. Após se formar na Universidade de Monterrey, Marcela estava pronta para dar o próximo passo em sua trajetória. Ela sabia que, para realmente realizar seu potencial, precisava expandir seus horizontes além do México e se imergir em um ambiente global onde a criatividade e a inovação fossem celebradas. Em 2021, Marcela tomou a ousada decisão de se mudar para Los Angeles, uma cidade conhecida por sua rica mistura de arquitetura moderna e histórica, diversidade cultural e cena artística vibrante. A mudança foi um testemunho de sua coragem e ambição. Ela estava determinada para deixar sua marca em uma cidade que representava oportunidade e progresso. Em Los Angeles, a carreira de Marcela decolou. Ela rapidamente se envolveu em projetos que desafiavam suas habilidades e a impulsionavam a crescer. Trabalhou em vários empreendimentos arquitetônicos que iam desde projetos de habitação sustentável até espaços comerciais inovadores,
cada um acrescentando ao seu portfólio e consolidando sua reputação como um talento em ascensão. Sua habilidade de unir integridade estrutural com criatividade lhe rendeu o respeito de colegas e mentores. Ficava claro que Marcela não havia apenas levado seu talento para Los Angeles, mas também sua visão única e seu compromisso inabalável com a excelência. Networking era algo natural para Marcela, que via em cada interação uma oportunidade de aprender e colaborar. Ela se tornou uma presença constante em eventos da indústria, inaugurações de arte e encontros sociais que reuniam a comunidade criativa da cidade. Seu entusiasmo em compartilhar ideias e discutir conceitos arquitetônicos ressoava com muitos, levando a conexões e amizades valiosas. Foi em uma dessas ocasiões de networking que conheceu Christy Giles, uma modelo com um espírito igualmente aventureiro. As duas mulheres se uniram pelas experiências compartilhadas de lutar pelo sucesso em uma cidade agitada, que oferecia tanto possibilidades infinitas quanto desafios formidáveis. Além de seus empreendimentos profissionais, Marcela valorizava os momentos de exploração em Los Angeles. Ela se encantava com os marcos icônicos da cidade e com a mistura eclética de culturas que definiam seus bairros. Frequentemente comentava sobre como o dinamismo da cidade alimentava sua criatividade, inspirando-a a imaginar projetos tão ousados e inovadores quanto a própria Los Angeles. Sua trajetória foi marcada por uma mistura de ambição, empatia e uma crença profunda no poder do design de transformar espaços e vidas. Essas duas mulheres belas e ambiciosas, Christy Giles e Hilda Marcela Cabrales Arzola, eram mais do que simples conhecidas ocasionais. Rapidamente se tornaram próximas, com uma amizade marcada por experiências compartilhadas e admiração mútua. A conexão entre elas se aprofundou com o tempo, com simples pausas para café evoluindo para longas noites explorando a vida noturna vibrante e dinâmica de Los Angeles. Ambas, impulsionadas por suas carreiras e ambições pessoais, encontraram conforto na companhia uma da outra em meio ao ritmo acelerado da cidade. O vínculo que formaram era de espíritos afins, ambas em busca de inspiração e companheirismo em um ambiente onde a autenticidade às vezes podia ser difícil de encontrar. Isso nos leva a 12 de novembro de 2021. Como em inúmeras noites anteriores, as duas amigas planejaram uma noite que combinava arte, energia e a diversão despreocupada que ambas valorizavam. Reuniram-se com alguns amigos para assistir a uma exposição de arte que vibrava de criatividade e entusiasmo. Após a exposição, a atração da vida noturna eletrizante de LA foi irresistível, então decidiram prolongar a noite indo a uma festa em um galpão no East LA. Não se tratava de uma reunião qualquer. Era um evento repleto de música pulsante, luzes ecléticas e uma atmosfera elétrica que capturava na essência da cena underground da cidade. Christy e Marcela foram vistas dançando na área VIP, com risos e alegria aparentes em seus movimentos. Era o tipo de noite que lembrava a elas o motivo pelo qual haviam escolhido viver em uma cidade onde sonhos e realidade frequentemente se confundem. À medida que a noite avançava, uma de suas amigas decidiu ir para casa mais cedo, deixando Christy e Marcela para aproveitarem o restante da noite juntas. Em meio à multidão, as duas encontraram 3 homens que se apresentaram como David Pierce, um autoproclamado produtor de cinema com uma reputação conhecida apenas em sussurros, juntamente com Michael Ansbach, um diretor de fotografia, e Brent Osborne, um ator. A conversa dos homens sobre uma festa exclusiva pós-evento nas colinas de Hollywood despertou o interesse delas. Após uma noite de dança e celebração, a atração de continuar a noite em um ambiente mais privado parecia uma aventura. O convite foi feito, e Christy e Marcela aceitaram, acompanhando os homens quando deixaram a festa no galpão para o que imaginavam ser uma reunião sofisticada nas colinas. A realidade no apartamento de David Pierce, no entanto, estava muito distante do que havia sido prometido. A chamada festa pós-evento não existia. Não havia multidões, nem música, nem convidados glamourosos. Apenas um silêncio perturbador que pairava sobre o ambiente. A atmosfera, antes vibrante e cheia de vida, rapidamente se transformou em algo mais tenso e incerto. Eram apenas Christy, Marcela e os 3 homens em um cenário que, de repente, havia adquirido um tom mais sinistro. À medida que os minutos passavam, o desconforto se instalava. Christy, sempre perceptiva,
enviou a Marcela uma mensagem curta, mas reveladora, às 5:30 da manhã. "Vamos sair daqui", acompanhada de um emoji de olhos arregalados. Uma pequena expressão virtual que dizia muito. Marcela respondeu com a mesma objetividade, digitando: "Sim, vou chamar um Uber. Chega em 10 minutos." Essas trocas pintaram um quadro claro. Ambas sentiram a necessidade de ir embora, de forma urgente e sem chamar atenção. Apesar dos rápidos preparativos, a partida planejada não aconteceu como esperado. Um motorista da Uber chegou do lado de fora da propriedade, esperando pacientemente as duas passageiras que nunca apareceriam. Ele tentou contato, ligando e enviando mensagens, mas o silêncio que se seguiu foi inquietante. Depois de 10 minutos sem nenhum sinal de qualquer uma das duas, o motorista foi embora, sem saber que sua simples espera marcava o início de um mistério que logo envolveria todos que as conheciam e amavam. Milhas de distância dali, o marido de Christie, Jan Cilliers, acordou em São Francisco com a calma tranquila de uma manhã cedo. Ao verificar o telefone, percebeu várias mensagens não lidas de Christie, enviadas enquanto ele dormia. No início, pensou que ela tivesse aproveitado a noite, talvez compartilhando momentos de diversão e risadas. O relacionamento deles, construído sobre confiança e compreensão, incluía uma rotina de segurança que jamais ignoravam. Compartilhar suas localizações. Era uma precaução que mantinham há anos, um reflexo do ritmo acelerado e às vezes imprevisível de suas vidas em Los Angeles. Com o silêncio de Christie se prolongando, a inquietação de Jan cresceu. Ele pegou o telefone e verificou a localização dela, esperando encontrá-la em algum lugar familiar, talvez perto de casa ou na casa de uma amiga. Em vez disso, o celular indicava um endereço na West Olympic Boulevard. Um lugar estranho e perturbador. Essa descoberta o abalou. Algo estava errado. As ligações para ela não foram atendidas, o som do sinal sendo substituído por um vazio que só amplificava sua preocupação. Em pânico, Jan começou a juntar qualquer informação que pudesse encontrar. Vasculhou as redes sociais de Christie, na esperança de rastrear sua noite e achar pistas que explicassem seu silêncio repentino. Um vídeo surgiu, gravado mais cedo, mostrando ela e Marcela dançando sob as luzes estroboscópicas da festa no galpão, sorrisos brilhantes e despreocupados. Mas, a partir daquele momento, sua pegada digital desapareceu. Era como se a própria cidade a tivesse engolido inteira, deixando apenas perguntas e o eco de uma noite que começou com arte, risadas e a promessa de aventura, mas que se dissolveu em mistério. À medida que as horas se transformaram em uma confusão de medo crescente e ligações frenéticas, a realização surgiu. Havia algo muito além de uma simples demora em responder. A família e os amigos de Marcela também logo se veriam presos em uma tempestade de descrença e pavor. A cidade que as atraíra com todo o seu brilho e energia ilimitada, agora se tornava um lugar marcado pelo silêncio e por perguntas sem respostas. Christie e Marcela, que poucas horas antes dançavam felizes juntas, haviam desaparecido sem deixar vestígios e não faziam nem atendiam chamadas. Quando as horas avançaram para a tarde sem nenhuma palavra de Christie, a inquietação de Jan evoluiu para um medo absoluto. Cada mensagem ignorada e cada ligação sem resposta ampliavam o vazio que crescia em seu estômago. Incapaz de suportar mais o silêncio, ele tomou uma atitude decisiva e entrou em contato com as autoridades, relatando a última localização conhecida dela em uma tentativa desesperada de obter informações. Sua preocupação virou uma missão em escala total para encontrar respostas, e ele procurou todos que pudessem saber de algo. Amigos, conhecidos em comum, qualquer pessoa que pudesse lançar luz sobre onde ela poderia estar. A tensão era sufocante, e o desespero levou Jan a compartilhar a localização dela nas redes sociais, na esperança de que alguém, qualquer um, pudesse trazer uma pista. As dicas começaram a chegar, mas nenhuma trazia a clareza que ele tanto buscava. Cada momento parecia uma eternidade, e em uma reviravolta cruel do destino, as respostas não vieram de informantes esperançosos, mas sim de uma ligação da polícia. Os oficiais informaram que Christie havia sido encontrada em um hospital. O vazio no estômago de Jan afundou ainda mais quando eles acrescentaram, com expressões solenes, que ela não havia sobrevivido.
A realidade fria e dura caiu sobre ele. Sua esposa brilhante e amorosa se fora, perdida de uma forma que não fazia sentido. A dor o atingiu como uma onda gigante, pesada e implacável. Sem tempo para processar a notícia, Jan reservou o próximo voo de volta a Los Angeles, carregando consigo um coração pesado de tristeza e de perguntas que exigiam respostas. O que havia acontecido com ela? Uma conversa com a mãe de Christy se repetia em sua mente durante a viagem. Ela contou como Christy certa vez falou sobre os perigos enfrentados por outras pessoas, histórias de amigos que haviam sofrido overdose após consumir drogas adulteradas com substâncias mortais. "É uma loucura, mãe", ela dissera. "Eles misturam essas coisas com fentanil, e as pessoas usam uma vez em clima de festa e morrem." A estranha ressonância dessas palavras assombrava Jan. A possibilidade de que Christy e sua amiga Hilda Marcela Cabrales Arzola pudessem ter caído, sem saber, em um destino semelhante corroía seu coração. Enquanto isso, em Monterrey, no México, a notícia da internação de Marcela atingiu sua família com uma força devastadora. O que começou como um dia comum se transformou em um pesadelo vivo com uma única ligação. Seu pai, Luiz, foi informado de que sua filha vibrante e ambiciosa estava em estado crítico e havia sido colocada em um ventilador mecânico. A urgência na voz de quem ligava deixava pouca margem para dúvidas. A situação era gravíssima. Tomados pela preocupação, Luiz e o restante da família de Marcela imediatamente se prepararam para voar a Los Angeles, com a mente tomada por perguntas e o coração batendo de medo. Ao chegarem ao hospital, a cena que os aguardava era inimaginável. Marcela estava inconsciente, seu rosto outrora expressivo agora pálido e imóvel. Monitores apitavam e tubos a conectavam a máquinas que lutavam para mantê-la viva. Os médicos explicaram a gravidade da situação, descrevendo como seu organismo havia sido sobrecarregado por uma combinação de drogas potentes. O coquetel incluía substâncias como cocaína e MDMA, entre outras tão obscuras que os laudos toxicológicos nem conseguiam identificá-las por completo. A equipe médica havia feito tudo o que era possível, mas o prognóstico era severo. Marcela havia sofrido danos cerebrais significativos e não apresentava sinais de atividade neural. A família se agarrou à esperança diante das chances mínimas, sussurrando orações ao lado de sua cama e desejando desesperadamente que ela voltasse para eles. Conversavam com ela, relembrando histórias da infância, lembrando-a de todos os sonhos que ainda tinha para realizar. Mas os dias se transformaram em semanas e seu corpo, mantido funcionando por máquinas, começou a falhar. As palavras dos médicos se tornaram mais definitivas e o impensável se transformou na realidade que precisavam enfrentar. A decisão de desconectar Marcela do suporte de vida foi a mais dolorosa que já tiveram que tomar, mas o fizeram com imenso amor e tristeza, entendendo que havia chegado o momento de deixá-la partir. Em 28 de novembro de 2021, apenas um dia antes de seu 27º aniversário, a família de Marcela se reuniu ao seu redor para uma última despedida. As lágrimas escorriam por seus rostos enquanto sussurravam seus adeuses, valorizando sua memória e a vida vibrante que ela viveu. Nas profundezas da dor, encontraram um pequeno consolo em seu último ato de generosidade. Os órgãos de Marcela foram doados, salvando 9 vidas e permitindo que seu espírito permanecesse vivo da forma mais profunda possível. Essa trágica cadeia de eventos iluminou os perigos que se escondem sob a superfície da fachada glamurosa de Los Angeles. O que começou como uma noite de celebração e diversão se transformou em uma tragédia inimaginável, levantando questões sobre responsabilidade, os perigos de uma cultura noturna repleta de riscos e as falhas sistêmicas que deixaram 2 jovens mulheres vulneráveis. Jan, a família de Christy, a família de Marcela e seus amigos ficaram não apenas com a dor, mas também com uma necessidade ardente de justiça e respostas. Essa dura realidade serve como um lembrete de quão rapidamente a vida pode mudar da luz para tal escuridão na cidade dos sonhos. A investigação começou imediatamente depois que ambas as mulheres foram encontradas em hospitais diferentes em 13 de novembro de 2021, marcando o início de um caso complexo repleto de perguntas, suspeitas
e uma busca implacável pela verdade. No começo, alguns tentaram considerar o incidente como uma triste, embora acidental, overdose. Mas essa narrativa começou a desmoronar quando os investigadores descobriram que as mulheres tinham sido deixadas nos hospitais por homens mascarados dirigindo um carro sem placas. Pouco tempo depois, a dura realidade foi agravada pela revelação de que ambas as mortes foram classificadas como assassinatos. Quanto mais as autoridades investigavam, mais detalhes perturbadores surgiam, apontando para indivíduos com conexões com a elite de Hollywood. Supostamente, as duas jovens mulheres tinham sido drogadas e abandonadas por homens cujas ações demonstraram uma impressionante falta de humanidade ou preocupação com suas vidas. Não foi coincidência que as mulheres tenham sido deixadas em hospitais diferentes em horários distintos. Essa decisão estratégica provavelmente foi tomada para minimizar a atenção e complicar qualquer investigação em potencial. O detalhe arrepiante de que Christie havia mandado uma mensagem para Marcella apenas 1 hora depois de chegar ao apartamento com as palavras ominosas "Vamos sair daqui", diz muito sobre o súbito desconforto delas. A resposta rápida de Marcella, confirmando que havia chamado um Uber que estava a apenas 10 minutos de distância, reforçava o desejo mútuo de sair o mais rápido possível. Mas aquelas mensagens, claros indicadores da intenção de escapar, foram as últimas que elas enviaram. O endereço foi confirmado como o apartamento de David Pierce. Então, quem exatamente era David Pierce? Exteriormente, ele estava associado à fachada glamourosa de Hollywood. Nascido em 1980, havia poucas informações públicas sobre seus primeiros anos, mas quando atingiu a idade adulta, ele já estava bem inserido no cenário de Los Angeles. Ele se apresentava como um produtor de Hollywood, navegando habilmente pelo mundo das festas exclusivas e eventos da indústria, convivendo com influenciadores, atores e modelos. Ele era conhecido por projetar uma imagem de riqueza e poder, o que lhe dava acesso a alguns dos círculos mais elitistas da cidade. Mas por trás dessa persona cuidadosamente construída, havia um homem com uma reputação manchada por acusações sombrias. Por mais de uma década, sussurros e acusações seguiram David, com denúncias de agressão sexual datando de 2010. Alegava-se que seu modus operandi envolvia usar festas para atrair mulheres desprevenidas, que ele drogava e vitimava. Esse padrão de comportamento traçava um pano de fundo assustador para o que aconteceria com Christie e Marcella. Juntando-se a David em suas atividades estavam 2 homens, Michael Ansbach, um cinegrafista, e Brand Osborne, um ator. Os nomes do trio logo se tornariam sinônimos do lado mais sombrio da vida noturna de Los Angeles, um mundo que, apesar de todo o seu fascínio, escondia bolsões de perigo real. À medida que os investigadores se aprofundaram, surgiram imagens de vigilância que se revelaram fundamentais. O vídeo mostrava Christie e Marcella deixando a festa no galpão no leste de Los Angeles, junto com David, Michael e Brand. Essa filmagem não apenas confirmou seus últimos momentos na festa, mas também destacou a transição para o que seria sua última jornada. Provas digitais, incluindo mensagens de telefone trocadas entre Christie e Marcella, desempenharam um papel significativo na construção do caso. Seus textos insinuavam o crescente desconforto e o desejo de deixar o apartamento logo após chegarem. Imagens de vigilância no complexo de apartamentos, embora não disponibilizadas ao público, teriam capturado David, Michael e Brand entrando e saindo do prédio com Christie e Marcella, que já haviam sido drogadas e estavam incapacitadas. Outras filmagens registraram o trio transportando as mulheres para diferentes hospitais, garantindo que fossem deixadas em locais separados. Uma decisão que os investigadores acreditam ter sido uma tentativa deliberada de evitar suspeitas e cortar qualquer vínculo rastreável entre eles e as vítimas. As autópsias revelariam depois detalhes horríveis. O relatório de Christie confirmou a presença de uma mistura letal de drogas, incluindo fentanil, cocaína, cetamina e GHB, que é comumente associado a crimes facilitados por drogas. Da mesma forma, o laudo toxicológico de Marcella mostrava uma combinação preocupante de cocaína, MDMA e outras substâncias tão obscuras que nem todas puderam ser identificadas. Os resultados descartaram qualquer possibilidade de que as mulheres tivessem consumido essas substâncias voluntariamente.
Ambas as mortes foram oficialmente declaradas homicídios, corroborando o que os investigadores suspeitavam desde o início. Nem Christie nem Marcella tinham tomado conscientemente as drogas que lhes tirariam a vida. Dezembro de 2021 marcou um ponto de virada crítico no caso quando David Pierce, juntamente com Michael Ansbach e Brandy Osborne, foram presos. No entanto, as acusações variaram entre eles. David enfrentou acusações de homicídio culposo, dado seu envolvimento direto e histórico de comportamento predatório, enquanto Michael e Brandy foram acusados como cúmplices de homicídio culposo. Durante a investigação em andamento, os detetives rapidamente perceberam que o histórico perturbador de David Pierce estava longe de ser um incidente isolado. Isso ficou cada vez mais evidente à medida que inúmeras vítimas do passado de Pierce apareceram, cada uma relatando experiências horríveis que traçavam um quadro claro de seu padrão duradouro de comportamento predatório. Esses relatos forneceram aos investigadores um contexto crucial, solidificando a crença de que o destino trágico de Christie e Marcella não foi uma anomalia, mas parte de uma tendência muito mais sinistra. Embora a prisão de David e seus associados tenha representado um marco significativo, foram as revelações que se seguiram que aprofundaram o choque. Os detetives agora teorizam que na noite em questão, Pierce teria drogado ambas as mulheres para facilitar avanços sexuais. No entanto, quando elas ficaram perigosamente inconscientes, ele e seus cúmplices entraram em pânico. Em vez de procurar ajuda médica para potencialmente salvar as vidas de Christie e Marcella, eles optaram por ocultar evidências de seu envolvimento, tomando a decisão cruel de abandonar as mulheres em hospitais separados. Antes de fazer isso, ainda tomaram a medida calculada de remover as placas do carro para obscurecer sua identidade. À medida que a investigação avançava, David Pierce foi atingido com várias acusações, incluindo o homicídio culposo e uma série de acusações de agressão sexual não relacionadas que remontavam a mais de uma década. Seus co-réus, Michael Ansbach e Brandy Osborne, enfrentaram suas próprias acusações por serem cúmplices de homicídio culposo, acusados de ajudar Pierce na tentativa de encobrir o crime. Durante os interrogatórios, as histórias dos réus se mostraram inconsistentes. Em particular, Brandy Osborne alegou que Christie e Marcella haviam consumido voluntariamente as drogas. Essa afirmação, no entanto, foi contrariada pelas provas físicas e pelas conclusões dos detetives. O caso tem sido um processo arrastado, com Pierce usando todos os truques legais à sua disposição para atrasar os procedimentos. Desde a substituição de sua equipe de defesa até alegar representação legal insuficiente, suas táticas adiaram o cronograma e adicionaram ainda mais sofrimento a um processo já agonizante para as famílias das vítimas. O marido de Christie e o pai de Marcella, já enfrentando uma dor imensa, se viram presos em um ciclo perpétuo de trauma. Cada declaração, cada apelo por apoio público e cada novo processo legal os forçava a reviver as circunstâncias devastadoras que cercaram as mortes de suas entes queridas. Essa aprovação contínua só alimentou sua busca implacável por justiça, garantindo que Pierce e seus cúmplices enfrentassem total responsabilidade por suas ações. A gravidade do histórico de Pierce adiciona outra camada arrepiante ao caso. Desde sua prisão, ele enfrentou várias acusações de estupro, algumas datando de 2010. Estas incluem estupro forçado, estupro de uma pessoa inconsciente ou adormecida e até penetração sexual com objeto estranho. Sua fiança foi fixada em $3 milhões, uma clara indicação da gravidade das acusações contra ele. À medida que a batalha legal avança lentamente em direção ao julgamento, permanecem perguntas sobre por que demorou tanto para que as acusações anteriores contra Pierce viessem à tona. Talvez a natureza de construir um caso envolvendo violência sexual, especialmente um que se estende por mais de uma década, exija uma coleta meticulosa de provas. Isso inclui a corroboração das declarações das vítimas, análises forenses, testemunhos de especialistas e, às vezes, até mesmo a reavaliação de provas arquivadas com um novo olhar. Dado o extenso histórico de Pierce, cada caso apresentou desafios únicos, prolongando a fase investigativa. Essa montagem cuidadosa de provas é essencial para garantir um caso robusto que possa resistir ao escrutínio legal,
especialmente quando envolve acusações tão graves quanto estupro e assassinato. Ao todo, Pierce agora enfrenta 11 acusações distintas. O gabinete do promotor optou por consolidar essas acusações, incluindo as de agressão sexual e homicídio, em um único julgamento abrangente. A acusação também inclui uma imputação de fornecimento de substância controlada, fentanil. Para as famílias das vítimas, cada atraso no julgamento representa mais um período de tortura emocional. Isso ressalta a dura realidade de que, mesmo quando acusações são apresentadas, o caminho para a justiça não é nem simples nem rápido. O processo de definição de uma data para o julgamento pode ser complicado, frequentemente sujeito a adiamentos, enquanto réus como Pierce exploram todas as possibilidades para atrasar os procedimentos. Apesar desses obstáculos, os promotores permanecem determinados, navegando por um labirinto de provas e táticas legais para levar Pierce a julgamento. As apostas são excepcionalmente altas. Caso Pierce seja condenado em todas as acusações, ele enfrenta uma sentença potencial de 128 anos à prisão perpétua. Tal resultado representaria uma medida de justiça para Christy Giles, Hilda Marcela Cabrales Arzola e talvez outras mulheres que possam ter sofrido. No entanto, além das ramificações legais, este caso serve como uma exposição dos elementos mais sombrios presentes na indústria do entretenimento, onde poder e influência podem proteger predadores da exposição durante anos. Além das batalhas legais, as famílias pressionaram por reformas e difundiram conscientização sobre a presença de drogas perigosas em ambientes de festas e sobre a predação calculada que ainda permeia alguns cantos da indústria da vida noturna.